E aí, turma, beleza? Então, finalmente chegamos nessa classe dentro do Filos Artrópodos, que é a maior classe que tem, né? Vejam bem, a classe dos insetos, a maior, a mais conhecida. Impossível alguém que não conheça um inseto. Mas aranha é um inseto? Não sei. Tudo errado essas perguntas. Cuidado, hein? Vai uma dica aqui, a aranha não é inseto. Se pedir para um parente teu, para um leigo, é bem provável que as pessoas acreditem que aranhas são insetos. Até porque nós conseguimos matar aranhas com inseticidas, né? Porque o sistema respiratório é muito semelhante. E o inseticida age ali, tá? Então, a classe dos insetos, dentro do Filos Artrópodos, nós temos a classe dos insetos, que são também conhecidos por hexápodos. Por que hexápodos? Ó? 1, 2, 3 pares de patas. Uma foto minha, essa aqui, uma foto já antiga. Tá? Eles têm 3 pares de patas. Então, todo inseto vai ter 3 pares de patas. Além de outras características que eu vou abordando ao longo do vídeo com vocês, tá? Que é o abdômen, o tórax, a cabeça e 2 antenas. Asas pode ter ou não ter. Mas depois eu falo melhor dessas características ao longo do vídeo, tá? Então essa é a classe dos insetos, uma classe importantíssima. Depois eu abordo a importância também. Então nessa classificação, nessa taxonomia, aqui uma fotinha de celular mesmo, ó, um inseto com essas características, ó, hexápodo, ó, 1, 2, 3 pares de patas, ou 6 patas, tá? 3 pares ou 6 patas, 2 antenas, isso se chama díceros, asas presentes ou não, e o corpo de 3 segmentos. Então, a classificação, como assim classificação, professor? Classificação é aquele negócio lá da taxonomia, de classificar, de sistematizar os seres vivos. Então, a classificação aqui, ó, o domínio, né? O domínio eucária, todos os eucarióticos, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Lembrando que à medida que eu desço aqui, eu vou ficando com menos indivíduos, tá? Ou seja, é mais específico. Espécie é de específico. À medida que eu subo, eu vou aceitando mais indivíduos. Onde que nós estamos? Nós estamos no domínio eucária, no reino animal, porque nós estamos estudando zoologia, ou no reino metazoa, lembra os metazoários, dentro do filo dos artrópodos, animais com pés e patas articulados, com exoesqueleto, como eu falei no vídeo anterior, dentro da classe dos insetos, ou a classe insecta, ou o grupo hexápodo. Nesse quesito, nós vamos chegar nos insetos até ordens. Existem várias ordens de insetos. Os lepidópteros, os odonatas, os dípteros, os ortópteros. Depois também eu comento. Então essa é a classificação. O reino animal, o filo dos artrópodos, a classe dos insetos ou grupo dos hexápodos e ordens. Existem diversas ordens de insetos, tá? Quando eu fazia faculdade, eu tive uma disciplina de entomologia. Entomologia é a ciência que estuda os insetos. A entomologia é muito variada, tá? Quem vai fazer agronomia, por exemplo, medicina veterinária e biologia, talvez zootecnia, vai estudar entomologia. Entomo significa inseto. Aqui, ó, dentro das ordens que eu tive que ir lá gravar, eu tinha 74 ordens, se não me engano, nós tínhamos que saber decorada para a prova. Depois você acostuma, algumas ficam na cabeça para sempre, tá? Os himenópteros, as formigas, os ortópteros, grilos, talvez isso aqui está mais parecido com um ova-deus, né? Himenópteros, abelhas, himenópteros, formigas, coleópteros, talvez a ordem mais famosa é a ordem Coleóptera. São esses indivíduos que têm esses életros, essa casquinha aqui da joaninha. Os coleópteros são os besouros, as joaninhas. Aqui talvez seria um pernilongo, né? Aqui, um pernilongo, talvez o Aedes aegypti, o vetor da dengue, a ordem dos dípteros, ou seja, aqueles indivíduos que têm 2 asas. Adoro esses carinhas aqui, ó. Esses aqui, ó, os odonatas, as mariposas. E aí, só para ilustrar, então, os lepidópteros, que são as borboletas e mariposas. Aqui já seria uma larva, né? Os insetos muitas vezes têm desenvolvimento indireto, ou seja, passa pelo estágio de larva, só para ilustrar que existem ordens dentro do filo
dos artrópodos da classe dos insetos existem as ordens, vai diminuindo, ó, ordens. Tem mais algumas ordens, né? Aqui, ó. Hemiptera, lá no transmissor da doença de Chagas, o barbeiro é um hemíptero, ele é hematófago, suga sangue. O que importa dos insetos em específico? O que vocês precisam saber para as minhas avaliações e para as avaliações do modo geral é isso aqui, ó. Basicamente, sabendo essa parte aqui, vocês conseguem ir muito bem dentro das minhas avaliações. Que é o quê? Como é que eu identifico, então, um inseto? Quem são os insetos? Já vimos: formigas, abelhas, gafanhotos, besouros, piolhos, pulgas, moscas, todos eles são insetos. Aranha não é inseto, tá? Cuidado. Tá dentro do filo dos artrópodos, mas não é inseto. Por que não é inseto? Lá nos aracnídeos eu vou falar. Como é que é a divisão do corpo dos insetos, ou o corpo dos insetos? É sempre dividido em 3 partes. Sempre um inseto vai ter que ter uma cabeça, onde se inserem as antenas. Se ele tiver antenas, talvez algumas larvas não tenham antena, por exemplo, o caso do berne. Aí são ácidos, tórax, que é onde se inserem as patas, tórax, e o abdômen ou abdômen. Tá? Eles sempre vão ter número de patas, 3 pares de patas. Se você encontrar e não tiver 3 pares de patas, não é um inseto. Uma vez um aluno meu, como eu comentei no outro vídeo, me disse que achou uma aranha com 6 patas, significa que ela perdeu 2 patas, não pode ter isso. Um par de antenas, antenas com função sensorial. Tem aquele negócio de você estar antenado nas coisas, é sensorial, é perceber. A respiração dos insetos é por traqueias. Traqueias são tubos que vão se ramificando como se fosse brônquios e bronquíolos no nosso sistema respiratório, só que são ramificações desses tubos. Tráqueo é tubo, é cano, que chegam até as células e levam o oxigênio até lá e talvez capturam o CO2 e liberam o CO2 para fora. Quando você está em silêncio, você até percebe o som do ar entrando pelas traqueias de alguns insetos. A excreção, lembrando que excreção não é fezes, tá? A excreção vem do metabolismo celular. A excreção é por túbulos de Malpighi. Esse vai ser o local por onde os insetos excretam suas substâncias nitrogenadas. O desenvolvimento geralmente é indireto, ou seja, tem larva. Depois aqui dentro desse desenvolvimento, o professor vai ter que falar para vocês que existem 3 tipos de desenvolvimento dos insetos. O desenvolvimento ametábulo, o desenvolvimento hemimetábulo e desenvolvimento holometábulo, tá? Isso é bem importante. E o habitat dos insetos é terrestre. E uma curiosidade sobre o habitat: não existem insetos no mar. Não existe um inseto marinho. Depois você vai dizer assim, tá, mas e o camarão? O camarão não é inseto, é artrópodo. Tá? Não existe inseto no mar. Quais são as características dos insetos? Como é que são as características desses indivíduos? Então, como eu disse antes, sempre vão ter um par de antenas. Ó, uma foto minha, uma foto mais antiga aqui, mostrando aqui a borboleta monarca, né? E aqui eu tenho um par de antenas. Uma curiosidade, as antenas das borboletas acabam tipo um microfonezinho assim, enquanto as antenas das mariposas são tipo penas. Mariposa é a bruxa lá que sai à noite e a borboleta é dentro da mesma ordem, os lepidópteros, é a parente mais próxima dela, vamos dizer assim. Aqui é o aparelho bucal, lambedor, lambe, sabe aquela língua de sogra, aquele de festinha que vai para frente, ele suga lá, vai sugar o néctar das plantas. Néctar significa açúcar dos deuses. Ainda nesse quesito antenas, aqui díceros, 2 antenas, também foto minha. Essa foto é nos fundos da minha casa. Olha só que interessante, são díceros. Holópticos nesse caso, dicópticos nesse caso. Olhos juntos, olhos separados. Tem vários aparelhos bucais também, né? Aparelho lambedor de um himenóptero, a ordem dos himenópteros. Picador, sugador dos dípteros, que são os pernilongos, esses que nos sugam sangue, que incomodam. Lambedor, né? Lambedor, sugador. Mastigador, no caso os gafanhotos, né? Os ortópteros mastigam as folhas lá, né? Aqui é uma mariposa, né? Díptero. O bicho da seda.
E mostrando, naquele desenvolvimento que o professor falou dos insetos, o holo metabólico é justamente esse, que passa pelos estágios de ovo, larva, pupa ou casulo e adulto ou ímago. E note que eles estão fazendo reprodução sexuada, fecundação cruzada. Então, de novo, o desenvolvimento holometabólico é esse que tem o estágio de ovo, tá? Ó, holo é total, metábolo é mudança, transformação. Ovo, larva, pupa ou casulo, que é no caso do bicho da seda, da onde vem a seda, e adulto. Para extrair a seda, eles cozinham essas larvas dentro do casulo. E aí depois tecem isso, tiram esse fio para fazer o tecido da seda. Aqui é outra foto minha, não lembro de quando, só para mostrar essas duas antenas, né? Mesma foto. Sempre um inseto, além de um par de antenas, tem 3 partes do corpo, 3 tagmas. Tagmas são segmentos. O tagma cabeça, o tagma tórax e o tagma abdômen, tá? Então, de novo, uma foto minha nos fundos da minha casa, tá? Uma foto já antiga. E aqui consigo ver bem, ó, o tagma cabeça dessa odonata, onde se inserem as antenas, tem os olhos, muitas vezes olhos compostos. O tagma abdômen, onde se inserem as patas, ou melhor, tagma tórax, onde se inserem as patas, e o tagma abdômen, que nesse caso é bem comprido, né? Os helicópteros. Acho muito bonitinho esse bicho aqui. Hexápodos, hexa, 6, podos, patas, podologia, podar, patas. Às vezes eles têm 2 asas, são chamados de dípteros. Ó, aqui a mosca, né, díptera, nos fundos da minha casa também. Ápteros é quando são sem asas, por exemplo, formigas, quando estão em estágio de reprodução, algumas espécies, são ápteras, sem asas. As mariposas, as borboletas são tetrápteras, têm 4 asas. As moscas, os pernilongos, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, são dípteros, 2 asas. Desenvolvimento indireto significa que passa por estágio de larva. Não vou poder abrir esse vídeo aqui porque é um vídeo que eu gravei na TV há uns anos atrás. E aí ele tem... A BBC acaba bloqueando o meu vídeo se eu abro isso aqui. Não, nada a ver, irmão. Olhos. Quanto aos olhos. Muitas vezes eles têm 2 olhos compostos. Olha que interessante, ó. De novo uma foto, não lembro, mas acho que é aqui na minha casa, 2011. Olha que interessante os olhos compostos desse indivíduo aqui, ó. Não sei se é um coleóptero, talvez seja um coleóptero. Olha o olho composto, ó. Vários segmentinhos, como se fosse assim uma frutinha de amora, assim, tá? Olho composto. Olho composto. Uma formiga ou uma vespinha. Olha aí o olho composto. E aqui também, né, para dar uma observada que tem olhos compostos, dá uma noção do olho composto. Essas fotos são fotos macro, fotografia macro. Aquela tulipinha da câmera fotográfica, ela faz uma fotografia macro. Os parasitas. É, mais um vídeo que é da BBC, então se eu colocar no YouTube eles vão bloquear. Não, nada a ver, irmão. Com o intuito de educação, né, mas acabam bloqueando. Olha que interessante, ó. Uns da minha casa também. Esse animal aqui, esse inseto aqui, ele tá sugando seiva da planta. Então, ao mesmo tempo que ele suga a seiva, olha lá o que tá acontecendo, ó. Tá fazendo cocô. Ele vai absorvendo essa glicose, vai. Sempre que pingava algo, quando nós passávamos nas árvores lá na universidade, quando nas aulas práticas de botânica, ele lambia assim, seiva, que gostoso. E aí depois de ver isso aqui, essa seiva pode estar vindo aí do tubo digestivo reto desse inseto, que ao mesmo tempo que vai comendo, vai fazendo cocô. Lembra que lá o barbeiro, o transmissor da doença de Chagas, lá o hemíptero, ele acaba o triatoma infantis, que é o barbeiro, ele acaba sugando sangue, ele suga 20 vezes o peso dele em 20 minutos e fazendo cocô ao mesmo tempo. E aí lá está o protozoário causador da doença de Chagas. Nesse caso aqui é só nojento. Se o cara comesse isso aqui não ia fazer mal nenhum, tá? Qual a importância? A importância é a polinização. E é interessante, né? Eu comecei esse assunto hoje, e olha aqui no dia 22/4/2020, ó, o que o Google fez? Falou justamente dessa importância dos insetos, que é a polinização. Olha aí, ó.
Então, por curiosidade, né, eu ia falar dessa importância da polinização, que é levar o grão de pólen das peças masculinas, que são as anteras, até as peças femininas, assunto que nós vamos estudar na botânica, até as peças femininas que são os estigmas. Essa é uma importância dos insetos, a polinização. Isso é uma foto no Notre Dame, aí no colégio mesmo, uma foto já antiga, quando tinha ali uns girassóis. E aí o que eu quero chamar a atenção para vocês é aqui. Opa, é aqui, ó. Vou voltar aqui. Perdi. Aqui. Eu quero chamar a atenção para vocês é aqui, ó. Olhem o dorso, as costas dessa abelha, o quanto pólen está grudado nela. O pólen é o gametófito, ele vai ter o gameta masculino que vai ser levado para outra inflorescência de girassol. Então, por mais que às vezes as flores tenham os dois sexos no mesmo indivíduo, na mesma flor, sejam monóicas, elas querem fazer fecundação cruzada, porque isso favorece a variabilidade das espécies. Então, olhem quanto pólen tem aqui nas costas dessa abelha. Essa abelha vai sair dessa flor, vai sentar em outra flor, esse pólen vai grudar lá, vai formar o tubo polínico que vai fecundar. Assunto para botânica, tá? Dando polinização, olha que interessante, ó, como é sempre uma coisa importante, uma das questõezinhas do Enem, falando de polinização. Ó. Então eu tenho aqui uma questão do Enem, para quem participou da aula online, nós fizemos essa questão, mas a polinização viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra. O estigma é feminino, o pólen é masculino. Pode ser realizada biótica, ou seja, por seres vivos, ou abioticamente. Ou seja, pelo vento, pela água, isso é abiótico, tá? É sem vida. Bióticas são seres vivos. Nos processos abióticos, ou seja, aqui pelo vento, as plantas dependem de fatores como vento e água. A estratégia que resulta em polinização mais eficiente quando essa depende do vento é a... Então, assim, cuidem as distrações do Enem, alongamento do ovário tem a ver com fruto, não há nada a ver. Dispolinização de néctar, néctar vai se polinizar por os insetos. Seria se fossem insetos. Néctar significa açúcar dos deuses, deve ser muito gostoso, tá? Intensificação da cor das pétalas, tem nada a ver com esse caso. Aumenta o número de estames, opa, olha só. Diminuição do cálice, cálice é a parte que está embaixo da flor, não tem nada a ver. Aumenta o número de estames, porque os estames produzem pólen. Então, quanto maior o número de estames, que são as peças masculinas lá do androceu, maior a quantidade de pólen produzido, maior a chance de que esse pólen chegue até as peças femininas, tá? Vetores e doenças. Então, às vezes, os insetos são vetores de doenças. Todo mundo sabe da importância dos insetos como vetores da doença como a dengue, da doença como doença de Chagas, mas existem outras doenças menos famosas que eles são vetores. Aqui mais uma questão do Enem, tá? Falando do caso de serem vetores de doenças. Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus, do grupo arbovírus. Bom, faz toda a introdução, né? Esse fato pode ser atribuído a... Então, assim, o que acontece? Vamos ver aqui. Entretanto, embora compartilhem as características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Então, por que isso acontece? Por que eu não tenho? Sempre cuidem aqui, ó, as legendas, as citações, as referências, na verdade, que às vezes as referências dão dicas da resposta. Esse fato pode ser atribuído a maior taxa de mutação do vírus da febre amarela? Não, tem vacina, isso está errado. Alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Olha, vamos ver, vamos deixar essa para depois. Menor adaptação do vírus da dengue à população humana do vírus da febre amarela. Menor adaptação do vírus da dengue, não. Presença de 2 tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue e somente um tipo no vírus. Não, o vírus nunca tem os 2 ácidos nucleicos. Baixa capacidade de indução à resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação... Não, nada a ver. Então, acha a tua resposta aí e confere com a minha. Ó. Achou? Tá. A resposta é alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Se ele tem variabilidade, não se acha vacina, tá?